Caras alunas, caros alunos, dando continuidade aos sistemas utilitaristas na história da filosofia, levando-se sempre em consideração o utilitarismo como critério, medida, cânon, régua para o que deve ser feito, moralmente feito. Vamos dar um passo com relação a Epicuro e na sequela de Epicuro. Vimos que Epicuro, de certa forma, dá um passo extremamente importante com relação aos hedonistas, e agora vamos, a partir já da modernidade, este aspecto que gostaríamos de considerar na Inglaterra, né? Quer dizer, são filósofos britânicos, não é? Vamos dar um passo. A Inglaterra é o país da evidência, não é? É uma ilha que nos ajuda a perceber a importância fundamental, né, da evidência, né, daquilo que é, daquilo que existe, daquilo que se vê, não é? Daquilo que está à tona, não é? Primeiro assim e depois o resto. Então é a partir daí que se faz, é a partir daí que se naturalmente reflete, não é? É a terra do empirismo, é a terra da experiência. Não é à toa que saiu aí, né, digamos, toda uma geração, né, de Bacons, né, Francis Bacon, Roger Bacon, né, é claro, e que foram extremamente críticos, né, a uma filosofia do intelecto, uma filosofia pensante, uma filosofia da elaboração, não é? Francis Bacon faz a crítica, né? Ele, quando escreve a sua lógica, ele fala novum organum scientiarum. O novo órgão, aí se refere a Aristóteles, ao órgão, quer dizer, a lógica de Aristóteles, agora das ciências, não é? É o novo órgão das ciências, né? Agora é a evidência, agora é o naturalismo, agora é o cientificismo, agora é justamente o dado, aquilo que naturalmente vai nos colocar diante de uma total impossibilidade ou possibilidade de argumentação. Não é? Naquele sentido, contra facta non sunt argumento. Estou diante dos fatos, estou diante da evidência, mas naturalmente, bem o sabemos, nem tudo é evidência, mas todo naturalismo, todo cientificismo, todo materialismo naturalista cientificista nasce desta percepção, né? E nasce desta cultura, que é justamente a cultura pragmática que, enfim, vem da Inglaterra, não é? Bom, dentro deste contexto, nós vamos ter três pensadores, não é, que são extremamente importantes e que vão nessa linha, não é, que é Bentham, Hutcheson e Stuart Mill. E eles vão, naturalmente, do ponto de vista da moralidade, eles vão se colocar dentro dessa estrutura do utilitarismo, e do utilitarismo levando-se em consideração o prazer, não é? A partir daquele ideal lá da sofística, mas, a meu ver, passando já pela crítica que Epicuro, de certa forma, estabelece, né? Nós vimos que Epicuro, é claro, né, há que se levar em consideração, digamos assim, um mínimo de distinção, há que se distinguir, né, dentro daquele prazer imediato e crasso, porque ali não dá, não é? Então, eu acho que essa perspectiva, né, que foi a primeira em Epicuro de Samos, nos fragmentos dele, nós vamos encontrar isso de uma maneira muito clara, né, e explicamos aqui como ele o faz, não é? Aqui também nós vamos encontrar naturalmente esta percepção, não é? Sentir prazer, né? Mas levar em consideração, digamos, algo que
dentro do espírito, né, científico que nasce no século XVI, deva ser levado, que é justamente a percepção a partir de uma aritmética. Não é? Há que se considerar dentro do prazer, não é? Prazeres e prazeres, prazer e prazeres, não é? Prazeres que são mais próximos, prazeres que são mais distantes, prazeres que compõem de uma certa forma, prazeres que não compõem de uma certa forma, prazeres que são mais intensos, prazeres que são menos intensos, prazeres que são, digamos, quantitativamente diferentes e qualitativamente diferentes. Não é? Então, vejam bem, para Stuart Mill, sobretudo, não é? Que já desenvolve isso dentro de uma perspectiva até política, não é? Que vai naquele caminhar, digamos assim, do século, enfim, da modernidade, né? E que caminha até para o sentido de um custo e benefício dentro da moralidade da nossa contemporaneidade, digamos, onde a economia e a moralidade vão juntas, não é? Isso já é desenvolvimento, né? Riqueza das nações, não é? E aí por diante. Não é? Então, vejam bem, esta aritmética dos prazeres, não é? Deve ser levada em consideração. Quer dizer, no prazer ou nos prazeres, uma aritmética. Pensar aritmeticamente os prazeres. Quer dizer, traz a matemática, não é? Para elaborar, digamos assim, né? Um plano e uma perspectiva em se tratando dos prazeres. Não é? Então, a possibilidade do homem refletir através, né, de um pensamento, digamos, matemático, não é a possibilidade dele usufruir melhor, não é? E maior, e aqui o ideal de Epicuro está, maior e menor do próprio prazer. Não se trata de usufruir, mas de usufruir bem. Não se trata de usufruir, mas de usufruir da maneira melhor. Não se trata de gozar, mas do melhor gozar. Não é? Uma outra perspectiva é a perspectiva do confronto que se dá em se tratando de certos prazeres. Não é? Quer dizer, o prazer ele faz apelo à tendência, e em fazendo apelo à tendência, ele vai justamente nos colocar, né, diante de uma dificuldade, não é? Que é a possibilidade de ser ambíguo, a possibilidade da ambiguidade, ok? Nós vamos ver isso em se tratando de uma crítica. Dentro deste anexo que nós estamos colocando, esse é um anexo diferente, né? Os utilitaristas ingleses, né? 2C, que nós vamos analisar esta questão. Né? Então, a matemática, ela vai me levar ao prazer mais prático, ao prazer mais perto, ao prazer mais seguro. E muitas vezes, aquele prazer individual que se confronta com o prazer social. Então, o prazer social será mais importante do que o prazer individual. E aí, então, né, muitas vezes, um critério externo vai ter que dirimir. Quer dizer, vou precisar, sim, de um critério externo para entrar na intrinsidade, digamos assim, do próprio prazer. Né? E vejam, esta é, digamos assim, né, uma das maiores, digamos, dificuldades que nós vamos encontrar em se tratando, né, de estabelecer, digamos assim, parâmetros para isso. Porque se trata de uma tendência. E como estabelecer dentro desta possibilidade de tendências, né, uma aritmética, mas esta aritmética se nos impõe, né? Esta aritmética se nos coloca, né, como sendo necessária, não é? Como ser simpático,
e a importância da simpatia para, naturalmente, né, atingir um objetivo formal, como ser antipático, como ser apático, né? O que é a aritmética dos prazeres dentro da simpatia, da antipatia e da apatia, né? Da apatia. Então, como estabelecer isso? Extremamente difícil, mas este é o ideal, digamos assim, dos ingleses, né? Eu diria que os critérios que eles estabelecem aqui, sobretudo da aritmética dos prazeres, né? Bentham não é tanto assim, né? Mas Stuart Mill é claro com relação a esta aritmética dos prazeres e esta, digamos, possibilidade e ortopraxia, né, de um prazer social acima do prazer individual, ok? Então, é um critério externo aritmético que vai me posicionar, que vai me dar uma posição, que vai me outorgar, digamos assim, algo nesse sentido, né, do que eu devo fazer dentro de uma moralidade do prazer. Enfim, ele, do ponto de vista do utilitarismo, ele se nos impõe em inglês. Bem, gente, vamos agora passar a uma comparação, a uma crítica, não é? Com o que nós vimos a partir da filosofia aristotélica. A filosofia aristotélica, ela não menospreza o prazer. Nós vimos a Ética Nicômaco. Okay? Nós vemos a importância do prazer, mas a importância do prazer como acabamento. A importância do prazer como um surplus, uma mais, em se tratando da razão. É a razão com algo a mais. Quer dizer, o prazer é algo que, digamos, vem como que a glace no bolo, não é? Ok? E aí? Isto quer dizer que o prazer não é capaz, segundo Aristóteles, não é, de se configurar como sendo a única possibilidade de um critério moral, segundo Aristóteles. Não é? O prazer é para ser pensado. É claro que ele é importante. É claro que algo que é prazeroso, ou o prazer, ele aumenta a atenção, ele aumenta o esforço, ele melhora o esforço, ele me traz alegria. É claro que isso tudo é importante, por isso ele é muito importante. Mas ele não tem nele mesmo, em si mesmo, a possibilidade de me outorgar isso na sua intensidade. Então, dentro de uma visão aristotélica, nós já vimos que Epicuro já faz esta distinção, não é? Ele pode ser ambíguo. Ele é ambíguo. A natureza do prazer é a natureza da ambiguidade. Ele pode ser maravilhoso, como ele pode ser caótico ao ponto, como nós vimos no hedonismo sofista, de me levar à morte. Não é? Ele pode me conduzir à felicidade e à mais alta felicidade, como ele pode me trazer à infelicidade total. Ele não tem nele, é só isso que eu estou dizendo, nele não existe esta possibilidade de ser critério, de ser medida. Ele acontece. Ele, na sua estrutura, é fugaz, é transitório, é passageiro, ele começa e acaba. Não é? Então, ele tem que estar dentro de um contexto. Não é? Do contrário, é do nada ao nada. Ok? Se ele não estiver dentro de um contexto, é só aquele fluir, é só aquela catarse. E o depois, nós vimos, pode ser difícil. Epicuro viu, pode ser difícil. Bentham, né, de certa forma, Bentham nem tanto, mas Stuart Mill viu, pode ser difícil. Por isso, então, estabeleceram critérios dentro do utilitarismo. Quer dizer, um utilitarismo visto de uma maneira mais ampla é um utilitarismo que possui, digamos assim, critérios intrínsecos ao prazer e, de certa forma, extrínsecos
ao prazer. E Aristóteles nos ajuda, não é? Nos ajuda a pensar aqui. Querer e gostar, sim. O gosto, o prazer, ele acontece. O querer, não. Querer é racional. Agora, quando é gosto só, então há um reducionismo do querer. Entendeu? Quer dizer, quando é só gosto, não há querer. É só gosto. É só gosto. E onde fica a vontade? Onde fica a racionalidade? Então há um reducionismo. Há um reducionismo. É só o que eu gosto, não é? Ok? É só existência. É só existência. E a razão? Então, é uma existência sem bússola, é uma existência sem meta, é uma existência sem perspectiva, é uma existência sem... E aí? Não é? E aí? Difícil. Por isso, há um problema aí dentro, não é? E o próprio direito, que é racional, nos coloca. Imaginemos que o prazer fosse realmente o único e absoluto critério de moralidade. Tudo que fosse feito por prazer deveria ser feito. Nada do que não fosse por prazer não deveria ser feito. Como ficaria, digamos, né, do ponto de vista, digamos, moral e jurídico, jurídico e moral, o que não dá prazer? Quer dizer, o que não der prazer, o que não dá prazer, não deve ser feito. Ora, não funciona. Não é assim. Onde estaria o sacrifício por alguém? Onde estaria o sacrifício por uma causa? Onde estaria o sacrifício por uma perspectiva que, naturalmente, pode me acumular, digamos, né, de uma profunda existencialidade? O que levava, muitas vezes, os judeus, num campo de concentração nazista, a enfrentar, digamos assim, não é? Aquela perspectiva de morte, onde nada, absolutamente nada existia, a não ser a morte, a crueldade, a desumanidade, o sofrimento. E um ideal os levava, naturalmente, muitas vezes, a grandes perspectivas. Lembro-me de um fato de uma senhora judia, né, nova, moça, com seu filhinho ali, não é? E morrendo, o filho ia morrer. E ela pede ao soldado nazista, né, que está ali, uma faca. Né? E o soldado pensou, bom, não vou dar, porque eu vou ver como ela vai matar o filho. Ela pega a faca e circuncisa o menino, faz a circuncisão no menino. E fala, meu filho, vá morrer, mas vá inteiro, vá pleno, vai na aliança de Abraão. Com a aliança de Abraão. Quer dizer, um ideal que essa mulher tinha, né, na hora da morte do filho, aquela hora tremenda, e que alimentava, que dava sentido, digamos assim, à sua vida, não obstante tudo, absolutamente tudo ao entorno dela, ao lado dela, fosse diferente e condicionando uma outra coisa. Então, veja, se o prazer fosse, digamos assim, fosse o único critério, né, vejam, esta realidade simplesmente não existiria. Depois, tudo seria permitido, uma vez que fosse feito por prazer. Não é? Essa estrutura de morte dava prazer ao nazista. Não é? O nazista tinha prazer em perpetrar a morte, né, digamos assim, aos judeus. Né? Então, veja, existe aí, então, uma realidade que não bate, né, com este critério levado até as últimas consequências. Não é? Por outro lado, existe ainda uma percepção psicológica, que é extremamente importante. Não é? É que o meu prazer pode ser a negação da alteridade do outro, ou da outridade, da característica do outro ser outro. Então, eu não tenho no meu prazer, ok, instrumentos de dentro para dentro para, digamos, distinguir isso. E toda vez que o meu prazer for a negação do outro, ele está sendo o prazer, e faz parte da ambiguidade do prazer, uma forma extremamente sutil de violência. Quer dizer, o prazer como critério único de moralidade pode ser uma forma extremamente sutil de violência.
quando for a negação da alteridade, quando for, digamos assim, a negação do outro. O outro não existe ou deixa de existir para meu prazer, ou só existe se me proporcionar prazer. Ele deixa de existir na minha percepção, no meu quadro de referência, para, naturalmente, ser objeto de manipulação do meu prazer. Então, o prazer como tal pode me conduzir a isto, se realmente o for. Portanto, gente, é extremamente importante levar em consideração esta realidade, não é? Penso aqui, por exemplo, no método físico-químico de se fazer uma bomba atômica. O método físico-químico de se fazer uma bomba atômica não é capaz de me falar, não é capaz de me dizer se esta bomba atômica vai servir para isto ou para aquilo. Quer dizer, o servir para, o ser jogada em, o explodir com, não é? Vai ser justamente, vem de critérios outros que não do critério físico-químico. Da mesma forma, em se tratando do prazer, não é? Critérios outros são importantes. E é isto que Aristóteles viu, o critério da razão, o critério racional, não deixando de levar em consideração o prazer, não minimizando o prazer, não restringindo o prazer, não mais orientando-o. É isto um pouco que Epicuro faz ver naquela dinâmica e depois alguns ingleses. E é isto que, à luz de Aristóteles, podemos dizer dentro da nossa perspectiva ou da perspectiva do nosso curso. Muito obrigado.